Olá, com a graça de Deus nós estamos começando mais um estudo bíblico e hoje nós vamos falar sobre a mulher é o alicerce. Aqui em 1 Samuel 25, está escrito assim, ó: a morte de Samuel e a retirada de Davi para o deserto de Parã. E faleceu Samuel profeta, e todo Israel se ajuntou, e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem de Maom, que tinha suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso. E tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E estava tosquiando as suas ovelhas no Carmelo. Então era um homem rico aqui. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento. Veja, era uma mulher sábia, de bom entendimento, e formosa, uma mulher bonita. Porém, o homem era duro, era um homem ignorante, duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosquiava suas ovelhas. E enviou Davi 10 mancebos, e disse aos mancebos: subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Era para os soldados chegarem até Nabal e dizer que como ele está, e para falar para Nabal que Davi havia mandado, porque Davi tinha feito favores a Nabal, então ele mandou que os soldados fossem lá para ver o que Nabal poderia fazer para ajudá-lo. E assim direis: aquele próspero, paz tenhais, e que a tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que têm estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou. Todos os dias estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus mancebos, se eles tu dirão. Estes mancebos, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os mancebos de Davi, tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. Então Davi mandou pedir ajuda a Nabal para o seu exército, comida. Veja a resposta de Nabal, o ignorante. E Nabal, respondendo aos criados de Davi, e disse: quem é Davi? E quem o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria aos homens que eu não sei de onde vêm? Então os mancebos de Davi se tornaram para o seu caminho e voltaram e vieram-lhe. E lhe anunciaram tudo conforme todas essas palavras. Aí os soldados voltaram e disse para Davi: olha, Nabal respondeu mal a nós. Pelo que Davi disse aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada e cingiu também a Davi, a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Veja, Davi era justiceiro e foi fazer justiça com Nabal. Porém, um dentre os mancebos, um dos ajudadores lá de Nabal, foi e falou para Abigail, um funcionário de Nabal. Porém, um dentre os mancebos anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém, ele se lançou a eles, quer dizer, maltratou os soldados de Davi. Então aquele funcionário falou para a esposa de Nabal: olha,
vê o que que você vai fazer aí, porque o jeito que Nabal falou com os soldados, é, o mal já está feito. E vem chumbo grosso aí. Então, aqui no verso 18, então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figo e passado e pôs sobre os jumentos e disse aos seus mancebos: Ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. E o que, porém, não declarou ao marido. Então ela não contou para Nabal, seu marido, e foi topar com Davi. E sucedeu que, andando ela, montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro. E Davi vinha ao encontro, encontrou-se com eles. E Davi, na verdade, que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou. Davi fez um favor grande para Nabal, e faltou, e tudo quanto tem, e ele me pagou o mal por bem. Assim faça Deus os inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã, de tudo que tem, mesmo até um menino. Davi ia matar tudo, os animais, matar tudo. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi. Olha, ele se inclinou. Veja o que é uma mulher que é o alicerce. Veja o que é uma mulher sábia. Inclinou em terra, ela se humilhou e lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu. Veja, ela chamou Davi de Senhor. Minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos seus ouvidos. Ouve as palavras da tua serva. Olha, o meu marido é meio ignorante. Ela disse para Davi assim: Olha, está aqui a comida para os seus soldados. Por favor, não mate Nabal, não mate os meus servos. E com aquela ação, ela esmoleceu o coração de Davi. E Davi disse: Olha, eu ia matar tudo. Eu ia matar tudo. Eu ia matar Nabal. Eu ia matar você. Eu ia matar todos os animais. Eu ia matar os peões. Eu ia matar tudo que tem vida. Não ia sobrar nada. E Davi mandou aquela mulher voltar em paz. Volte em paz. E naquele dia Nabal estava bêbado, bebendo, fazendo festa, alegre, satisfeito, enquanto a sua esposa tentava salvar-lhe a sua vida. Ela deveria, se ela fosse uma mulher sem caráter, ela diria para Davi: Olha, Davi, salva minha vida, pode matar Nabal, mata só Nabal, deixa todo mundo livre. Mas não, ela não fez isso, porque era uma mulher de caráter. Veja o alicerce que esta mulher era, veja. E no outro dia, a esposa de Nabal contou para Nabal. E a Bíblia aqui fala que quando Nabal ouviu, o coração dele ficou como pedra. E como ele mexeu com o ungido do Senhor a Davi, Deus o feriu de morte, matou a Nabal. E aqui Davi fala: Bendito seja o Senhor, que pleiteou o pleito da minha afronta da mão de Nabal, e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre sua cabeça. Veja, Deus fez justiça, feriu a Nabal de morte, não deixando que nenhum dos seus funcionários morresse, e nem que Abigail morresse. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por mulher. Veja, o tanto que essa mulher aqui era sábia, que Davi mandou que trouxessem ela e tomou esta mulher por sua. Veja o tanto que Davi reconheceu. Davi viu o que ela tinha feito,
por um marido ignorante, e ele pensou, olha, essa mulher aqui, eu vou tomar essa mulher para mim, uma mulher como essa, sábia desse jeito, eu vou ter essa mulher para mim. E tomou esta mulher como esposa. Isto que é o empoderamento feminino, isto que é uma mulher poderosa. O poder de hoje mudou demais. Veja a diferença da mulher poderosa de antigamente com a mulher poderosa de hoje. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe, irmãos. Dê o seu like, passe este vídeo para quem estiver necessitado de uma mensagem como essa, de uma mulher que precisa de uma mensagem como essa, para ser empoderada, não mulher empoderada da modernidade hoje, mas a mulher empoderada da sabedoria divina. Então este é um exemplo para ser seguido. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe, irmãos. Deixe o seu like para que o YouTube entenda que este estudo é um estudo importante e que possa passar para mais pessoas. Que o Senhor vos abençoe.